Bom dia, alunos do 9º ano da Escola Janoca Maciel. A nossa aula de hoje é sobre o projeto Simplifica, semana 3, tema sustentabilidade. E dentro desse tema nós vamos trabalhar a teoria de Thomas Robert e vazios urbanos. A temática deste sábado é a experiência 1 de Geografia, do professor Eduardo Devay. E ele usa o tema, né? Eu vou plantar cenouras. O que você gostaria de plantar para matar a sua fome? Essa é uma pergunta reflexiva do início da nossa aula. O que você gostaria de plantar para matar a sua fome? Então, vocês vão fazer essa reflexão e imaginar aí o que vocês iriam plantar. Desafio você. Antes de qualquer coisa, vou fazer umas perguntas. Então, nós temos 2 perguntas reflexivas. Existe fome no mundo? Existe um jeito de ajudar? Então, são 2 perguntas que nos traz uma reflexão sobre a aula de hoje. Tomás Matos diz o seguinte: a tendência perpétua da raça humana de aumentar além dos meios de subsistência, é uma das leis gerais de natureza animada que não podemos ter motivo para esperar mudar. Então, aqui é um pensamento de Tomás Matos. Quem foi Thomas Robert Matos? Nasceu no dia 14 de fevereiro de 1766 em Rockett, falecendo dia 23 de dezembro de 1834 em Bath. Economista e demógrafo inglês, ficou conhecido sobretudo pela teoria segundo a qual o crescimento da população tende sempre a superar a produção de alimentos, o que torna necessário o controle da natalidade. Então, a teoria de Thomas Robert diz o seguinte: que o crescimento da população tende sempre a superar a produção de alimentos, ou seja, vai ter mais pessoas do que alimentos. Alguns setores da sociedade o acusaram de ser cruel, indiferente e até mesmo imoral, porque Matos acreditava que a solução para evitar epidemias, guerras e outras catástrofes provocadas pelo excesso de população consistiria na restrição do programa de assistência pública aos necessitados e na abstinência sexual dos membros das camadas menos favorecidas da sociedade. Então, devido a esse pensamento dele, ele foi considerado cruel, indiferente e até imoral. Pessimista, para Matos, a pobreza e o sofrimento era o destino da maioria das pessoas. Embora duramente criticado pela sociedade, suas ideias foram apoiadas por grandes economistas e logo o termo malthusiano foi incorporado à teoria econômica, servindo como um freio para esses mais otimistas. Então, a teoria de Thomas Robert, que é malthusiano, ela tinha esse contexto, essas ideias. Thanos e o malthusianismo. O fundamento teórico do vilão da Marvel e a teoria de Matos. Em 2019, a Marvel encerrou um ciclo de obras com Vingadores Ultimato. Nesse filme, o mundo conheceu um dos vilões mais marcantes do universo pop, Thanos. Para relembrar um pouco, a motivação do vilão era restaurar o equilíbrio no universo. O que os filmes não te contaram é que a teoria de Thanos teria sido retirada de uma relevante teoria demográfica de sua época, o malthusianismo. Thomas Matos, ao estudar a demografia inglesa, percebeu que se a tendência se mantivesse naqueles níveis, haveria uma grande crise de fome na Inglaterra. Vale a pena relembrar que a segunda metade do século XVIII marcou a Inglaterra pela primeira Revolução Industrial. Segundo Matos, enquanto que a população cresce em razão da progressão geométrica, multiplicando-se,
a produção de alimentos cresce em uma razão de progressão aritmética, somando-se. Ao longo prazo, esses dois fatores iriam se confrontar, posto que, como os alimentos não acompanham o desenvolvimento populacional, a mortalidade causada pela fome iria aumentar e a população reduzir. Para Matos, as consequências do crescimento populacional seriam terríveis, como, por exemplo, mortes, revoltas, competição, entre outros. Para ele, algumas medidas deveriam ser tomadas para precaver esse cenário caótico. O controle de nascimento, o atraso do casamento na vida individual, entre outros, seriam algumas posturas que os estados ou a população deveria tomar. Então, a teoria de Matos fala nisso, né? Que a população cresce em progressão geométrica e os alimentos em progressão aritmética. Então, um multiplica e o outro soma. Então, nunca vai ter esse equilíbrio. Retomando a obra de Marvel, Thanos é um personagem que parece ter uma motivação pessoal, muito parecida com os receios de futuro de Matos. Para o vilão, o universo precisaria ter metade de sua população extinta para que voltasse a um patamar de crescimento mais saudável. Aqui vale ressaltar que em nenhum momento Matos sugeriu dizimar populações, mas isso não anula a semelhança do ponto de partida das teorias dos dois. O matusianismo recebeu ainda e recebe diversas críticas. Outros modelos demográficos já se demonstraram mais completos para explicar a complexidade da relação crescimento populacional e distribuição de alimentos, como, por exemplo, a Revolução Verde, que visou atenuar a problemática da fome em escala global. Isso nos mostra como até mesmo em mecanismo de lazer, como filme de herói, o embasamento dos personagens do projeto possui uma carga muito rica de conteúdo. Então, aqui fala sobre as ideias, né, de Matos e a obra de Marvel, né? Fala algumas ideias sobre a produção de alimentos no mundo e as ideias de Matos. Agora que sabemos onde Matos errou, vamos às soluções. Você já ouviu falar em vazios urbanos? Certeza que tem um em seu bairro? Então, é uma pergunta para você. Você já ouviu falar em vazios urbanos? O que são vazios urbanos? Constitui-se normalmente de espaços não construídos e não qualificados como áreas livres no interior do perímetro urbano de uma cidade. Então, são todos aqueles espaços que não têm construção e também aqueles vazios demográficos, né, em áreas urbanas densamente construídas. Então, vazios urbanos são esses espaços não construídos. O que vazios urbanos tem a ver com a falta de comida? Aqui é uma pergunta para fazer a nossa reflexão. Olha essa ideia ao lado e se inspire. Essa ideia eu compartilhei lá na plataforma para vocês estarem assistindo o vídeo sobre as hortas urbanas, né? Algumas ideias geniais que vocês podem estar se inspirando em estar construindo futuramente. Sabe aquele terreno vazio que tem no seu bairro? Já pensou que legal a gente fazer uma horta nele? É possível transformar aquele mato alto, cheio de entulho e bicho, em um lugar que produza comida para todas as pessoas da sua rua. Imagine alface, salsinha, cebolinha, tomate, pimentão. Tudo fresquinho para fazer a salada do almoço. Legal, não é? Em alguns casos, a ideia foi tão longe que decidiram usar a comida que sobrava da praça de alimentação de um shopping center para fazer adubo e manter uma horta para os funcionários. E o clima? Será que se aumentarmos o verde na cidade, ele ficará mais fresquinho? Com certeza. Então, aqui algumas ideias de hortas urbanas. Essa foi a nossa aula de hoje, né? Na nossa aula de hoje, nós aprendemos que a falta de comida
não é causada pela produção de alimentos, que as cidades possuem espaços vazios, que são chamados vazios urbanos. Esses vazios urbanos, eles podem ser usados para a produção de alimentos, reduzindo a fome nas grandes cidades. E nós também conhecemos a teoria de Matos, né? Então, a nossa aula de hoje foi sobre isso. Eu espero que vocês tenham compreendido. Desejo a todos um bom dia e boa aula.